Simone Tebet zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta cala até os mais radicais. Foi numa tarde de quarta-feira que o Congresso Nacional se viu palco de um dos debates mais tensos e aguardados do ano. A sessão plenária começou como tantas outras, mas ninguém imaginava que o destino reservaria um confronto tão impactante entre dois parlamentares de visões tão distintas. Simone Tebet, conhecida por sua eloquência e firmeza nas discussões econômicas, acabara de assumir a tribuna para apresentar um projeto de emenda constitucional. A sala estava relativamente vazia, era véspera de feriado, e muitos já haviam antecipado suas folgas. Porém, entre os presentes, sentado discretamente na terceira fileira, Nicolas Ferreira acompanhava atentamente cada palavra proferida. O assunto em questão era uma reforma tributária complementar, algo que normalmente não despertaria grandes embates ideológicos. Contudo, ao finalizar sua apresentação, Tebet surpreendeu a todos com uma provocação direta e inesperada. E gostaria de aproveitar estes últimos minutos para comentar sobre as recentes declarações do jovem deputado Nicolas Ferreira nas redes sociais, disse ela, ajustando o microfone. É realmente fascinante como alguns colegas conseguem simplificar questões de extrema complexidade econômica em vídeos de 30 segundos no TikTok. Talvez eu esteja desperdiçando meu tempo com análises aprofundadas quando poderia estar dançando enquanto explico a tributação progressiva. O burburinho foi imediato. Alguns risos contidos ecoaram pelo plenário, enquanto olhares curiosos se voltaram para o jovem deputado. Era incomum que Tebet, sempre tão centrada nos argumentos técnicos, desviasse para uma provocação tão direta. Nicolas Ferreira, que até então tomava notas calmamente, ergueu os olhos. Seu semblante não demonstrava irritação, mas uma serenidade quase desconcertante. Quando solicitou o direito de resposta, o que ninguém esperava era o rumo que aquela discussão tomaria, o embate inesperado. Solicito a palavra, senhor presidente, disse Nicolas, levantando-se com calma. Acredito que fui citado diretamente pela nobre senadora. O presidente da sessão, percebendo o potencial de um momento tenso, tentou mediar. Tem 2 minutos para a resposta, deputado. Nicolas ajustou o terno, caminhou até o microfone e, surpreendentemente, sorriu. Agradeço à senadora Tebet pela atenção dedicada ao meu trabalho nas redes sociais. Confesso que não esperava que alguém com uma agenda tão ocupada tivesse tempo para acompanhar meus vídeos de 30 segundos. A plateia observava em silêncio. Tebet mantinha o olhar fixo, com um sorriso desafiador nos lábios. Mas sabe, senadora, continuou Nicolas, há algo fundamentalmente errado na sua crítica. A senhora assume que simplificar significa banalizar, quando, na verdade, em tempos de desinformação massiva, tornar a política acessível é um ato democrático. Tebet ajeitou-se na cadeira, visivelmente incomodada com o tom sereno do deputado, que ela esperava ver exaltado. Me permita complementar, senadora, prosseguiu Nicolas. Enquanto a senhora fala para esta Câmara semivazia, em linguagem que só outros políticos e economistas entendem, milhões de brasileiros estão tentando compreender como suas decisões afetam o dia a dia deles. É aí que entro eu e meus 30 segundos. Não estou concorrendo com seus discursos de 2 horas. Estou apenas traduzindo política para a linguagem do cidadão comum. O silêncio era absoluto agora. Alguns deputados que estavam em conversas paralelas pararam para prestar atenção. A senhora zomba da forma, mas ignora o conteúdo. Isso, senadora, é exatamente o problema da nossa política tradicional. Vocês se apegam tanto ao protocolo que se esquecem do propósito. Tebet, visivelmente irritada, pediu direito de resposta. A tensão aumenta. Senhor presidente, solicito réplica, disse Tebet, com uma voz que tentava manter a calma habitual, mas que já deixava transparecer uma certa irritação. Concedida, senadora, 2 minutos. Deputado Nicolas, começou ela, enfatizando o título como quem lembra a um novato seu lugar. Existe uma diferença fundamental entre simplificar e distorcer. Suas redes sociais não traduzem a política.
Elas a reduzem a slogans vazios e polarização gratuita. Ela se levantou caminhando em direção à tribuna central, como se quisesse dominar fisicamente o espaço do debate. O senhor fala em linguagem acessível, mas o que vejo são teatros emotivos sem substância técnica. A política não é um reality show, deputado. Quando falamos de tributação, falamos da vida real de milhões de pessoas. O tom de Tebet aumentava gradualmente. Ela estava claramente determinada a não permitir que o jovem deputado, com sua calma desconcertante, ganhasse aquele embate. E quanto aos seus milhões de seguidores, permita-me dizer que popularidade não é sinônimo de responsabilidade. Hitler também tinha milhões de seguidores apaixonados. Um burburinho percorreu o plenário. A comparação era forte demais, até mesmo para os padrões de debates acalorados do Congresso. O presidente da sessão bateu o martelo, pedindo moderação. Nicholas pediu a palavra novamente. Seu rosto agora sério, mas ainda controlado. Senhor presidente, a senadora acaba de comparar meu trabalho parlamentar ao de Hitler. Isso ultrapassa qualquer limite razoável de debate político. Senadora, interveio o presidente, peço que retifique a comparação. Tebet hesitou por um momento, mas manteve a postura. Retiro a comparação específica, mas mantenho o ponto sobre a responsabilidade que vem com a influência. E o deputado tem usado sua influência para promover visões extremistas que dividem o país. Nicholas respirou fundo. Todos esperavam uma explosão, um momento de descontrole do jovem parlamentar conhecido por sua franqueza. No entanto, o que veio em seguida surpreendeu até mesmo seus apoiadores mais fervorosos. A resposta que calou o plenário, senadora Tebet, disse Nicholas com uma voz tranquila. A senhora acaba de me dar o melhor exemplo possível do abismo que separa nossa política tradicional da realidade dos brasileiros. Ele se aproximou da tribuna, mas não de maneira agressiva. Parecia mais um professor se aproximando de um aluno para explicar um conceito difícil. Quando questionada sobre o mérito dos meus argumentos, a senhora recorre a uma das estratégias mais antigas do manual político, a demonização do adversário. Hitler, sério? É essa a profundidade que a senhora oferece ao debate público? O silêncio era absoluto. Mesmo os assessores pararam de digitar em seus celulares. Mas veja bem, não estou aqui para trocas de acusações. Estou aqui para mostrar exatamente o que tento fazer em meus vídeos de 30 segundos. Ir direto ao ponto, sem subterfúgios. Nicholas passou então a uma exposição clara e didática sobre pontos específicos da reforma tributária que Tebet havia apresentado. Para surpresa geral, incluindo a própria senadora, o deputado demonstrou conhecimento profundo das nuances técnicas do projeto, citando artigos específicos e consequências econômicas que não haviam sido abordadas. O artigo 17, parágrafo 3º da sua proposta, senadora, cria uma exceção tributária, que na prática beneficia diretamente os grandes conglomerados financeiros, enquanto mantém a carga para pequenos empreendedores. A senhora fala em justiça fiscal, mas ignora esta contradição fundamental. Tebet olhava para suas anotações, visivelmente desconfortável. E sabe o que é mais curioso? Continuou Nicholas. Eu expliquei exatamente este ponto em um daqueles vídeos de 30 segundos que a senhora tanto despreza, e recebi mais de 5 milhões de visualizações. 5 milhões de brasileiros que agora entendem um pouco melhor como funciona uma brecha tributária. O jovem deputado fez uma pausa estratégica. A diferença entre nós, senadora, não é que eu simplifico demais, e a senhora aprofunda. É que eu acredito que o cidadão médio merece entender o que acontece aqui, enquanto muitos preferem manter a política como um clube exclusivo para iniciados. A atmosfera no plenário havia mudado completamente. O que começara como um ataque, direto a um deputado novato, havia se transformado em uma aula de comunicação política e debate substantivo. E quanto ao extremismo que a senhora menciona, Nicholas continuou, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Gostaria de propor uma reflexão. Será extremista defender valores tradicionais da família brasileira? Será extremista questionar o uso de dinheiro público? Ou será que o extremismo está em rotular qualquer visão divergente
como perigosa ou antidemocrática. O momento da virada Tebet, percebendo que o debate havia tomado um rumo inesperado, tentou recuperar o controle. Deputado, o senhor está desviando do tema central, que é a reforma tributária. Sua habilidade retórica não muda o fato de que suas posições frequentemente alimentam divisões em nossa sociedade. Senadora, respondeu Nicholas imediatamente, foi a senhora quem trouxe meus vídeos para esta discussão, não eu. Eu apenas aceitei o convite para o debate. E quanto a divisões, pergunto, o que divide mais nossa sociedade? Diferentes visões, apresentadas com clareza, ou a tentativa constante de desqualificar o adversário, em vez de enfrentar seus argumentos. Um deputado da bancada governista pediu um à parte, que foi concedido por Nicholas. Colega Nicholas, não acha que sua exposição nas redes muitas vezes busca mais o impacto do que a precisão? Isso não seria irresponsável, considerando sua influência? Excelente pergunta, colega, respondeu Nicholas, para a surpresa de muitos que esperavam uma resposta defensiva. A precisão é fundamental, e posso lhe garantir que cada dado que apresento é verificável. Quanto ao impacto, sim, busco impacto, porque informação sem alcance é como uma árvore que cai na floresta sem testemunhas. O deputado parecia não esperar aquela resposta. Mas o formato curto não limita inevitavelmente a profundidade? Insistiu. O formato curto é uma porta de entrada, não o destino final, explicou Nicholas. Quem se interessa pelo tema tem acesso aos meus pronunciamentos completos aqui nesta casa, aos projetos que apresento, às comissões em que participo. A diferença é que eu não espero que o cidadão venha até a política. Eu levo a política até o cidadão na linguagem e no formato que ele consome. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Tebet, que observava o desenrolar do debate com visível desconforto, levantou-se novamente. Senhor presidente, solicito a palavra. Concedida, senadora. O que veio a seguir deixou o plenário em estado de choque. A surpresa final, deputado Nicholas, começou Tebet com uma mudança notável em seu tom de voz. Preciso reconhecer algo publicamente. O burburinho no plenário cessou instantaneamente. Até mesmo os jornalistas que cobriam a sessão pareciam segurar a respiração. Quando mencionei seus vídeos, esperava provocar uma reação emocional que confirmasse certos preconceitos sobre parlamentares mais jovens e de posições conservadoras. Eu estava errado em minha abordagem. Nicholas manteve uma expressão serena, mas seus olhos revelavam surpresa. O senhor demonstrou hoje não apenas conhecimento técnico sobre o tema em questão, mas também uma maturidade no debate que muitos de nós, com décadas de vida pública, ainda lutamos para alcançar. A senadora fez uma pausa, como quem pesa cuidadosamente as próximas palavras. Discordo fundamentalmente de muitas de suas posições políticas, deputado, mas reconheço que subestimei sua capacidade de articulação e, principalmente, sua estratégia de comunicação. Talvez nós, da geração pré-redes sociais, tenhamos algo a aprender sobre como tornar a política mais acessível. O plenário, normalmente dividido em facções claras, parecia momentaneamente unido pelo espanto. Proponho algo, continuou Tebet. Em vez de zombarmos das ferramentas um do outro, poderíamos considerar um debate público sobre esta reforma tributária, o senhor com suas redes sociais e eu com minha experiência técnica. Quem sabe não encontramos um meio-termo que beneficie não nossos egos políticos, mas o entendimento público de um tema tão crucial. Nicholas levantou-se, visivelmente emocionado com a proposta inesperada. Senadora Tebet, aceito sua proposta, não apenas com entusiasmo, mas com profundo respeito. Este é o tipo de política que o Brasil precisa, onde divergências ideológicas não impedem colaborações práticas e onde o objetivo maior não é derrotar o adversário, mas servir melhor ao povo que nos elegeu. Os dois parlamentares se aproximaram e, para espanto de todos, apertaram as mãos em um gesto que seria capa de todos os jornais no dia seguinte. O presidente da sessão, ainda atônito com o rumo dos acontecimentos, declarou: esta presidência celebra o espírito de diálogo demonstrado pelos nobres parlamentares.
A sessão está encerrada. O legado inesperado ou que aconteceu nas semanas seguintes transformou a política brasileira de maneiras que ninguém poderia prever. O debate prometido por Tebet e Nicolas se concretizou, um formato inovador que combinava a profundidade técnica da senadora com a acessibilidade comunicacional do deputado. O evento, transmitido simultaneamente pelos canais oficiais do Congresso e pelas redes sociais de Nicolas, quebrou recordes de audiência para uma discussão política. Mais importante, a reforma tributária, antes um tema árido e distante para a maioria dos brasileiros, tornou-se assunto de conversas em bares, escolas e famílias. Simone Tebet, em entrevista posterior a um grande jornal, admitiu: "Aprendi que precisamos sair de nossas bolhas." Quando zombei dos vídeos curtos do deputado Nicolas, estava na verdade zombando da forma como milhões de brasileiros consomem informação hoje. Foi uma lição de humildade necessária. Nicolas Ferreira, por sua vez, ganhou um novo patamar de respeito mesmo entre adversários ideológicos. Sua capacidade de manter a calma diante da provocação inicial e transformar um potencial confronto em uma oportunidade de diálogo autêntico demonstrou uma maturidade política rara no cenário polarizado. O episódio ficou conhecido como o debate que mudou o jogo. Um momento em que dois políticos de visões radicalmente opostas encontraram um espaço comum não no conteúdo de suas ideias, mas no respeito ao processo democrático e à inteligência do eleitor. Para Nicolas, especificamente, representou uma virada em sua trajetória política. O jovem deputado, antes frequentemente reduzido a rótulos simplistas pela imprensa tradicional, passou a ser reconhecido como uma voz importante no cenário nacional, alguém capaz de traduzir complexidades políticas para a linguagem do his e nos, cidadão comum sem perder a profundidade analítica. Em seu discurso de encerramento, no grande debate público que sucedeu o embate inicial, Nicolas proferiu palavras que seriam amplamente compartilhadas. A política não precisa ser um campo de batalha onde saímos com cadáveres do adversário. Pode ser um espaço de transformação onde, mesmo discordando profundamente, reconhecemos a humanidade e as boas intenções do outro lado. É isso que tentei demonstrar naquele dia no plenário, que é possível responder a provocações não com fúria, mas com argumentos, não com divisão, mas com respeito mútuo. A lição final daquele episódio inesperado no Congresso Nacional foi que, às vezes, as maiores vitórias políticas não vêm de derrotar o adversário, mas de transformar um adversário em interlocutor. E Nicolas Ferreira, com sua resposta surpreendentemente madura e substantiva, havia conseguido exatamente isso. O jovem deputado provou que, mesmo em tempos de polarização extrema, é possível construir pontes através do diálogo respeitoso e da disposição genuína em ouvir o outro lado. Sua resposta não apenas calou seus críticos mais radicais, abriu um novo caminho para a política brasileira, onde a divergência de ideias não precisa significar a demonização do adversário. E assim, um simples debate parlamentar que começou com uma provocação, acabou se tornando um momento histórico na política nacional. Um lembrete de que, por trás das diferenças ideológicas, existe sempre a possibilidade de um entendimento humano mais profundo. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like ou joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.